Olá! Neste vídeo vamos mergulhar na história e viajar até a aldeia de Orgosolo, na região da Sardenha, na Itália, onde a beata Antônia Messina, virgem e mártir, que aos 16 anos entregue às obras em favor da igreja, defendeu sua castidade até a morte. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Em 1902, num pequeno povoado italiano, Maria Goretti teve sua vida atrozmente ceifada ao oferecer resistência a uma tentativa de violação. Tinha apenas 11 anos. Em 1935, na Sardenha, uma história semelhante abateu-se sobre Antônia Messina, uma jovem de 16 anos. Ambas deram a vida para defender a sua pureza. Em que medida estas mártires são exemplo de fé? Em 1947, ao beatificar a jovem mártir da pureza Maria Goretti, o Papa Pio XII quis indicá-la às jovens como exemplo de defesa extrema e heróica da pureza e a proclamou santa em 1950 durante o Ano Santo. O reconhecimento oficial da Igreja desta forma de martírio, que se pode considerar, segundo a linguagem de hoje, como um estupro com um fim trágico devido à resistência da vítima, traz uma nova luz ao martírio, o conceito de defesa da pureza como dom de Deus e o rebelar-se consciente até a morte. São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Antônia, filha de Agostinho Messina e de Graça Rubano, nasceu em 21 de junho de 1919 em Orgosolo, na província de Nuoro, na Sardenha. Foi batizada na paróquia de São Pedro, originária do século XIV, no dia 30 do mesmo mês, e como era uso então, foi crismada no dia 10 de novembro de 1920, quando tinha menos de 2 anos de idade, pelo bispo Dom Lucas Canepa. Aos 7 anos, fez a primeira comunhão. Era a segunda de 10 irmãos, 6 dos quais morreram muito pequenos. A família, de condição modesta, era sustentada pelo pai, que era guarda campestre, o que já era alguma coisa na carente economia de Orgosolo, região das colinas da Barbágia, ao norte dos montes de Gennargentu, com as suas características casinhas e cujas principais fontes de renda dos habitantes eram o pastoreio e a exploração dos bosques circunstantes. Como toda família numerosa, Antônia tinha que ajudar a mãe nas atividades domésticas e cuidava dos irmãos menores com atenção maternal. Antônia Messina se formou na Escola da Juventude Feminina da Ação Católica e, de 1929 a 1931, fez parte dela como Benjamina, que é uma aspirante, e de 1934 a 1935 como sócia efetiva. Era de uma piedade simples e fervorosa, generosa na dedicação à sua família, respeitosa e caridosa com todos. Tinha grande devoção pela Eucaristia, pelo Sagrado Coração de Jesus e pela Virgem Santíssima. Rezava com frequência o rosário e comungava sempre que podia. De caráter reservado, porém decidido, típico da personalidade das mulheres da sua região, evitava tudo que pudesse ofuscar o seu bom nome e a sua modéstia. Participava com espontaneidade dos eventos de Orgosolo. Uma foto a retrata usando o belíssimo traje usado pelas senhoras da Sardenha nas tradicionais festas da Assunção, que é 15 de agosto, e de Santo Ananias, no primeiro domingo de junho. Com entusiasmo, fazia parte da famosa Cruzada pela Pureza, da qual também participara a beata Pierina Morosini, uma iniciativa da Juventude Feminina da Ação Católica. Ao tomar conhecimento da heroicidade do martírio de Santa Maria Goretti, ficou impactada e muitas vezes disse aos seus parentes que, se ela se encontrasse na mesma situação que aquela menina, preferiria agir como ela. Seu irmão, Júlio, declararia posteriormente que sua irmã tinha um livro dedicado a Santa Maria Goretti e a conhecia muito bem.
Um dia, contando a sua mãe um abuso ocorrido com uma jovem esposa de Lolov, Navarra, declarou decidida: se isso acontecesse comigo, antes me esmagariam como uma formiga do que eu cedesse. No dia 17 de maio de 1935, após ter assistido à Santa Missa na paróquia de São Pedro e ter recebido a Santa Comunhão, a pedido de sua mãe foi ao bosque dos arredores para recolher lenha, segundo o costume, para atender às necessidades da família. Acompanhava uma amiga, Ana Castândia. Encontrava-se na localidade de Obadai quando um jovem de sua região, chamado Inácio João Catagil, a abordou convidando-a a cometer pecado, mas ela resiste energicamente à sua paixão insana. Ana Castanja voltou-se e viu Antônia assaltada pelo jovem, cego diante da recusa, e a agride, e ela gritando pedindo ajuda, mas ela, muito jovem, nada pôde fazer para ajudar a amiga. O agressor a sujeitou, mas Antônia era forte e conseguiu escapar. Ele a perseguiu e alcançou. Com violência, golpeou-a na face com uma grande pedra. Com o rosto ensanguentado e a vista onubilada, Antônia caiu de joelhos, deixando ali uma primeira poça de sangue. Catagil agarrou-a pelos cabelos e arrastou-a por 9 metros e ali tentou violá-la. A jovem não se rendeu e lutou bravamente contra seu agressor, enquanto continuava gritando pedindo por ajuda. Sua resistência tornou a violação impossível e, com mais fúria, o assassino a agrediu, desta vez com golpes de pedra até que desse conta que a havia matado. Neste local ficou mais uma poça de sangue. Catagil escondeu o corpo de Antônia entre os arbustos e se foi. Quando o corpo foi encontrado, estava em condições horríveis. Antônia fora ferida com 74 golpes de pedra e seu rosto estava irreconhecível. A autópsia revelou que a violação não se consumara e o próprio assassino confessou que a havia matado porque não havia querido manter relações com ele. O Dr. Rafael Calamida, que a havia examinado, declarou: Antônia Messina venceu, mas lhe custou a vida. O juiz Emanuel Pili também disse: martirizada, porém pura. Assim, com apenas 16 anos, morreu Antônia Messina, defendendo a sua pureza, impregnando aquela nobre e antiga terra com seu sangue inocente, tornando-se uma flor a ser admirada pelo povo de Orgóçulo, que participou em massa, no dia 19 de maio de 1935, dos solenes funerais. Sua fama de santidade logo se espalhou. Sua morte foi considerada como um martírio semelhante ao de Santa Maria Goretti. Em 5 de outubro de 1935, Arminda Barelli foi contar ao Papa Pio XI a história da primeira flor da juventude feminina da ação católica colhida, o primeiro lírio cortada pelo martírio. A jovem de 16 anos, Antônia Messina de Orgóçulo, educada na escola de Maria Goretti. Milhares de cartas pediam a beatificação de Antônia. Por isso, a Congregação para as Causas dos Santos deu o nihil obstat para o início do processo em 22 de setembro de 1978. O Papa João Paulo II beatificou esta filha da Sardenha no dia 4 de outubro de 1987. A mãe da beata afirmou no processo canônico: não me lembro de repreendê-la, ela não me dava motivo nem ao pai. Ela parecia um anjo pela modéstia e obediência. Ela também amava muito o silêncio e a privacidade e tinha um profundo espírito de sacrifício. Quando em 1935 a Senhora Graça deu à luz a gêmeos, ela confiou-os a Antônia. A jovem era muitas vezes forçada a passar noites sem dormir ou a dormir no chão no quarto da mãe, não porque não tivesse cama, mas para estar pronta para dar a ela, muito doente, e aos irmãos pequenos a ajuda de que precisavam. A Senhora Graça Messina declarou ainda: eu notei nela uma mudança para melhor quando ela passou a frequentar a ação católica, para poder ir receber a comunhão
confiava seus irmãozinhos a alguma vizinha. Quando isto não era possível, ela fazia orações mais longas em casa, entre uma ocupação e outra. Júlio, depondo no processo, relatou: várias vezes encontrei-a em seu quarto de joelhos e com o rosário na mão. Na cerimônia de beatificação estavam presentes muitos parentes de Antônia. Um caso curioso foi de seu primo, Graciano Messina, condenado à prisão perpétua. Ele declarou que estava orgulhoso de sua prima e que teria gostado de assistir à cerimônia de sua beatificação. No lugar do martírio da beata, foi erguida uma cruz com estas palavras: Antônia Messina, pura e forte. Parece que a Marte previu seu fim violento. Seu irmão Júlio testemunhou no julgamento que poucos dias antes de sua morte, quando ele passava pelo mesmo local com ela e duas jovens de Orgóssulo, ela nos disse para ajoelhar-nos diante da cruz chamada de O Juramento, que ficava logo abaixo da igreja de Santo Ananias, e nos convidou a rezar, porque um dia, mais acima, eles erguerão outra, que será a minha. Entre as testemunhas diretas dos eventos ligados ao martírio de Antônia Messina, deve ser mencionado o Procurador-Geral da República em Gênova, Francisco Coco. O juiz, que perdeu a vida também em 8 de junho de 1976 pelas Brigadas Vermelhas em Gênova com o agente de escolta João Samponara e o motorista Antíoco Deiana, em maio de 1935, era juiz investigador do Tribunal de Nuoro e assistiu à autópsia de Antônia Messina. Ele deixou um testemunho comovente do fato. Os pais de Antônia não expressavam propósito de vingança ou ódio em relação ao assassino, mas o Tribunal de Assis de Sassari, convocado em Nuoro, reconheceu-o como normal e responsável pelo grave crime cometido em 17 de maio de 1935, condenando-o à morte. Catigil foi fuzilado em 5 de agosto do mesmo ano na localidade de Prato Sardo, em Nuoro, depois de ter recebido todos os sacramentos. Em 5 de outubro de 1935, o membro da Ação Católica Venerável Armida Barelli, que havia se encontrado com Messina uma vez, se encontrou com o Papa Pio XI e o informou sobre o ativismo de Messina e sua trágica morte. O processo de beatificação foi iniciado em 22 de setembro de 1978 sob o Papa João Paulo I e Messina passou a ser intitulada Serva de Deus depois que a Congregação para as Causas dos Santos emitiu o Nihil Obstat oficial para a causa. A causa começou na Diocese de Nuoro em 17 de abril de 1979, depois que Dom Giovanni Melis Foix inaugurou o processo cognitivo e depois o fechou em 11 de março de 1985, antes que a causa recebesse a validação do CCS em 7 de março de 1986. A postulação que supervisionava a causa compilou e enviou o dossiê positivo ao CCS em 1986 para avaliação, o que permitiu aos teólogos revisá-lo e aprová-lo em 13 de janeiro de 1987, com a CCS fazendo o mesmo em 7 de março de 1987. O Papa João Paulo II aprovou o fato de que Messina morreu indefensum caritatis em 8 de maio de 1987 e, portanto, aprovou sua beatificação. João Paulo II beatificou Messina em 4 de outubro de 1987 na Praça São Pedro. A beata Antônia Messina deixou um legado duradouro de coragem, fé inabalável e dedicação à castidade. Sua história nos lembra da importância de permanecermos fiéis aos nossos princípios, mesmo diante das adversidades e pressões sociais. Ela nos ensina que a verdadeira força reside na firmeza de nossa convicção e no amor inabalável a Deus. E neste dia 17 de maio, dia de Antônia Messina, ela possa interceder por nós, para que possamos, assim como ela, ser um exemplo de cristãos
e guardadores da pureza. Oremos. Beata Antônia Messina, da mesma forma que buscastes um constante contato com Deus, defendendo a sua pureza com a própria vida, busco neste momento estar em profunda oração. Seja minha intercessora e me ensine esse profundo amor que tens a Deus e a testemunhar com alegria. Pai Santo, se for de teu desígnio de amor, que Antônia Messina seja proclamada santa e conhecida em toda a Igreja, para o nosso bem e para a glória do teu nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Beata Antônia Messina, rogai por nós.